Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, nossa aula de língua portuguesa hoje, iniciando o capítulo 5 de português, né? A partir da página 3 da apostila 3, tá bom? Então, nós vamos começar aí já nesse capítulo, né? O primeiro tema como folclore, né? Alguns festejos, alguns folclores aí que nós festejamos, né? Vamos dizer assim, na nossa cultura popular, tá bom? Então, primeira atividade que vocês já vão fazer nessa página 3 é observar as imagens que tem nela, né? Então, assim, curiosidade por todo lado, né? Olha lá. Observe as imagens abaixo. Você conhece algum desses festejos? Já participou de algum? Comente com seus colegas, né? Nós não estamos em sala de aula, como a Pro sempre comenta, infelizmente, mas nós vamos observar aqui, tá? Vocês aí no vídeo e na folha de vocês também, tá bom? Então, observem mesmo as figuras, olha lá. Aqui nós temos uma figura de um pessoal jogando a capoeira, né? Aqui nós temos uma outra imagem de um pessoal festejando, né? Aniversário, ou deixa eu ver, um carnaval, né? Olha lá. Aqui é carnaval, eu acredito. Ou festa mesmo de aniversário, né? Porque, ó, o chapeuzinho aqui de aniversário, né? E o carnaval por conta do colar, né? Enfim, tá? Estão festejando essa imagem. Ou carnaval ou aniversário, tá? Olha lá, aqui uma festa o quê? Julina, né? Ou junina, né? 3 crianças aí caracterizado com festa de São Pedro, São João, né? Olha a outra festa de carnaval, né? Enorme essa festa aí que acontece em São Paulo, Rio de Janeiro e em outros estados também do nosso país. Aqui nós temos uma outra festa aí do Maracatu, né? Olha lá, eles têm até estandarte, que é um carnaval de rua, né? Que acontece em Olinda. E aqui também, ó, outra festa aí que acontece com aqueles bonecões gigantes, né? No carnaval também lá de Olinda, Pernambuco, tá bom? Então, peço para que vocês observem, tá? São festas aí, carnavais, festa junina, outro carnaval. Aqui eu tô desconfiada que seja aí um aniversário, mas às vezes não é, porque estão de máscara, né? Estão de chapéu, né? Para comemorar colar, enfim. Eu penso também que deve ser carnaval. Aqui outra cultura popular do nosso povo, que é a luta, né? Enfim, a dança em si, que é a capoeira, tá bom? Então, observada todas essas imagens aí na página 3, nós vamos lá para a página 4. Vamos lá. Página 4, gente, inicia aí com 4 questões, tá bom? No qual você vai responder sim ou não aqui no livro mesmo, tá? Você é uma pessoa curiosa? Qual é a sua maior curiosidade? Qual a maior curiosidade que você tem? Escreve aqui do ladinho. Você costuma perguntar ou pesquisar sobre os assuntos que quer conhecer com mais profundidade? Quando a gente quer conhecer algum assunto, você costuma aí perguntar, você costuma pesquisar sobre esse assunto com mais profundidade? Eu, professora Isa, eu costumo pesquisar particularmente e também perguntar, né? Porque o professor, ele também tem as dúvidas, né? Então, às vezes eu tenho dúvida de algum determinado assunto ou estou curiosa para saber algo, então eu já vou pesquisando, eu já vou perguntando para sanar aquela minha curiosidade. Você acha que a curiosidade demais ajuda ou atrapalha? Por quê? Então, a curiosidade demais, ela ajuda ou ela atrapalha? Aí a resposta de vocês eu não vou nem influenciar, tá bom? Você acha que ajuda? Por que ajuda? Você acha que atrapalha? Por que atrapalha? Tá bom? Então, aí é com vocês, tá? Então, respondam aqui mesmo, não são respostas longas, são respostas curtas no qual você pode colocar do ladinho ou embaixo nessa mesma linhazinha aqui, tá? Invisível que a gente tem aí em cada questão, ok? Vamos lá. Hora da leitura. O folclore é um gênero de cultura popular, constituído por costumes, lendas, tradições e festas populares
transmitidos de geração em geração. Olha lá. Então, aqui tem um enunciado aí, né, do que é o folclore, e é o que nós vamos trabalhar aqui nesse capítulo 5, nessas primeiras páginas, tá? Todos os povos têm suas tradições, crendices e superstições que se transmitem ao longo do tempo, causando ainda muita curiosidade entre as pessoas. Leia o texto a seguir que fala sobre um contador de várias e várias histórias. Então, gente, deu uma introduçãozinha aí do que é o folclore, né? Que é uma cultura popular, que é constituída aí por costumes, lendas, tradições, por festas populares, né? Transmitido aí de geração em geração. Aquelas figuras que nós vimos são folclores, né? São festas, são costumes aí, tradições que são comemoradas no nosso país. O carnaval, a festa junina, né? A dança aí, a luta, a capoeira, né? O que mais que tinha lá? Deixa eu só dar uma olhada. A festa aí dos bonecos gigantes de Olinda, olha lá. O maracatu. Então, tudo é uma festa popular, da cultura popular, trazida também por quem? Pelos nossos antepassados, né? Pelos nossos colonizadores também. Então, tá? Então, isso é o folclore, né? Essa cultura popular, tá? Trazendo lendas, costumes e festas, tá? Então, aqui, gente, o que vocês vão fazer aí na casa de vocês, tá? A Pro não vai estender. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Pronto. A Pro não vai estender aí essa leitura. Eu quero que vocês façam essa leitura do folclore do mestre André, que ela começa na página 4 e termina lá na página 5. E depois vocês vão responder as questões, tá? As questões eu vou ajudar vocês a responderem, a Pro vai explicando, tá? Mas vocês vão responder tudo em cima dessa leitura aí do folclore do mestre André, tá bom? Olha lá, então finaliza aqui, ó, na página 5. É bem bacaninha essa história do mestre André. Então leiam mesmo para que vocês pratiquem a leitura de vocês, tá? E aí nós vamos para as questões que nós temos até a página 7, referente a esse texto, tá bom? Olha lá, gente. Então, depois que vocês fizerem aí a leitura, né, da história aí do folclore do mestre André, vocês vão vir para essas questões aí, já começando, iniciando na página 5, e elas vão finalizar lá na página 7, tá? Então, a Pro vai explicar questão por questão para que vocês respondam, tá bom? Mas é de suma importância que vocês leiam o folclore do mestre André, senão não vai entender nada na hora que estiver respondendo aí as questões, tá bom? Vamos lá. Leia. Enquanto fala às crianças, de tão encantadas, grudam os olhos nele como âncoras para não saírem voando pela janela, tá? Então, aqui é uma frase que tá no texto, e essa frase tá até aqui, ó, vou trazer aqui para vocês, ó. Enquanto fala às crianças, de tão encantadas, grudam os olhos nele como âncoras, para não saírem voando pela janela, tá bom? Então, essas crianças, gente, elas ficam muito encantadas quando escuta aí a história do mestre André, né? Elas grudam os olhos neles, fixa assim os olhos nele como âncoras para não saírem aí voando pela janela. Então, assim, no mínimo elas devem estar em alguma situação ouvindo, né, pela janela. Eu não vou dar spoiler aqui, né? Quero que vocês leiam mesmo, tá? E aí elas grudam ali, né? Os olhos nele ficam encantadas com a história que esse mestre André conta, ok? Agora, voltando lá para a atividade, olha lá.
Escolha a frase que melhor explica a frase anterior. Então, nós temos aqui A, B, C e D. E nós temos que escolher uma frase, gente, que se encaixa nessa frase aqui. Então, nós sabemos que essa frase que eles colocaram aqui no livro, nós sabemos que as crianças, elas ficam encantadas enquanto o mestre André está contando a história, né? Então, vamos lá. Elas têm interesse por ele, né? Elas têm interesse pela história dele, de tão encantada que elas ficam, né? E gruda tanto os olhos nele, não fazem barulho, não fazem nada, né? Então, assim, elas ficam, assim, totalmente interessadas mesmo na história no qual ele está contando. Então, nós já sabemos aqui o que significa todo esse contexto dessa frase. E agora nós vamos aqui escolher qual dessas frases casa com essa, ok? Vamos lá. Letra A. Mestre André contava histórias do fundo do mar e de aviação. Se é o folclore do mestre André, então não vai contar a história de fundo de mar, né, gente? Pelo amor de Deus, nem de aviação. Tá falando do folclore. Mestre André tinha histórias tão interessantes que as crianças prestavam muita atenção para não perder nenhum detalhe. Opa, essa daqui já tá, né, casando aí com a frase. Vamos ver as outras. O contador tinha histórias que faziam as crianças se sentirem âncoras que não queriam voar pela janela afora. Letra C também, mas, né, assim, mais ou menos, né? Vamos falar assim, né? Eu penso que quando a criança ela fica tão encantada e gruda os olhos, é porque ela está interessada, ela presta muita atenção, né? Então, não casa muito não. Mestre André queria que as crianças prestassem atenção às suas histórias e não deixava que ninguém se distraísse. Não, também não, tá? Então, entre essas duas aqui, gente, a que melhor casa com essa frase é a letra B, ok? Mestre André tinha histórias tão interessantes que as crianças prestavam muita atenção para não perder nenhum detalhe, tá? E como a gente sabe disso, as crianças de tão encantadas, olha lá, grudam os olhos nele. Então, ela é tão interessante que as crianças prestavam muita atenção para não perder nenhum detalhe, tá bom? Então, a frase que mais casa com essa outra frase que colocada meio que implicitamente aí no texto é a letra B, ok? Vamos lá para a página 6. Leiam o texto. A Pro vai falar novamente, porque eu estou explicando as questões, vocês não vai conseguir entender aí, né, o contexto das questões, tá bom? Então é importante que vocês leiam o texto, tá? Vamos lá. Página 6, gente, atividade 2, olha lá. Escreva o nome dos sentidos que eram estimulados de acordo com o texto. Todos os sentidos são convidados. Quando eles falam do sentido, gente, vem falar aí os sentidos que nós temos, que é o paladar, que é o olfato, que é a audição, que é a visão. Então, o texto ele vem falar aí dos sentidos, né? Dos 5 sentidos aí que nós temos. E aí aqui pede para que você coloque quais eram esses sentidos, quais sentidos esses que eram o quê? Estimulados, tá bom? Por isso a Pro fala, leia o texto para vocês entenderem melhor aí o contexto das questões, tá? Vamos lá, olha lá. Festa tem sabor. Quando a gente sente o sabor, nós estamos estimulando o paladar, o nosso paladar, tá? Sabor, paladar. Festa tem cheiro. Quando a gente sente o cheiro de algo, nós estamos estimulando o nosso olfato, tá bom? Festa tem música. A gente consegue ouvir a música com a nossa audição, tá bom? Festa tem dança. A dança, gente, quando a gente dança é porque nós estamos vendo e ouvindo alguma música, não é isso? Então a gente está dançando, né? Não necessariamente, mas 99,9% sim, né? Então, assim, a dança ela estimula tanto a visão, porque você vai olhar a coreografia do outro, que o outro está dançando e você também vai dançar, e a audição, né? A música que você está escutando.
Conforme a batida da música, conforme todo o enredo da música, você vai movimentar o seu corpo. Então, aqui são 2 sentidos que são estimulados aí na dança, a visão e a audição, tá bom? Festa tem muita coisa para se pescar com os olhos. Quando fala isso, pescar com os olhos, quando eu pesco, eu olho, eu vejo algo. Então, aqui nós estamos estimulando aí a visão, tá bom? Então, esses são os sentidos que ele fala, os sentidos que estão no nosso corpo, que ele fala aí no contexto do texto, tá? Que a festa tem sabor, tem cheiro, tem música, tem dança e pesca com os olhos, tá? Então, são essas ai meu Deus, qual é a palavra? Agora me fugiu. São os sentidos, são os sentidos aí que são estimulados por meio do sabor, do cheiro, da música, da dança, enfim, tá bom? E aí vocês vão colocar o que a Pro aí acabou de falar. Sabor, paladar, cheiro, olfato, música, ouvido, né? Audição, dança, visão, audição, barra audição. E pescar com os olhos, quando eu olho, vejo com os olhos a visão, tá bom? Vamos lá. Estudo do texto. Número 3 aí, a questão. O autor explica que o folclore é um conjunto de coisas que o povo sabe sem saber quem ensinou. Que conjunto de coisas é esse? Lá no texto, logo no início, ele explica que o folclore é um conjunto de algumas coisas. Vamos ver. Olha lá. Ele explica aqui, ó, que o folclore é um gênero de cultura popular constituído por costumes, lendas, tradições, festas populares, transmitidos de geração em geração, tá? Aqui ele já dá aí um pequeno resumo do que é o folclore, tá bom? Então, quando ele fala que o folclore é um conjunto de coisas que o povo sabe sem saber quem ensinou, aí ele quer lá a questão, né, que é um breve resumo. Vamos voltar lá. Olha lá. Que conjunto de coisas é esse? E aí vai, ó, folclore é o conjunto de quê? De danças, de festas populares, de brincadeiras. É um conjunto de superstições, de lendas e de tudo que é passado, gente, de geração em geração, tá? Então, essa vai ser sua resposta aí, o que é o folclore, tá? O que a Pro acabou de falar aqui para vocês. Então, vocês vão reescrever essa resposta aqui. Pro vai falar novamente. Importante vocês lerem o contexto do texto, o folclore do mestre André, senão você não vai entender nada aí na hora que for fazer as questões, tá bom? Mesmo com vídeo, vai passar batido e você não vai conseguir entender, tá bom? Vamos lá. Você conhece alguém que tenha medo de assombração ou que ache que gato preto dá azar? Gente, essa resposta é pessoal, tá bom? Então, se você conhece, sim ou não, coloque aí o nome, a pessoa tem medo do quê? Tá bom? Então, assim, escreve, tá? Quem você conhece, não precisa pôr nome, né? Sim, eu conheço uma pessoa que tem medo de tal coisa, da assombração tal, tá bom? E que acha que essa assombração pode trazer azar, ou que o gato preto pode trazer azar, enfim. Então, essa resposta é pessoal, resposta sua. Se você quiser mandar para eu ler, só fotografar, tá bom? A questão número 4 e manda para eu ver, tá bom? Vai ficar somente para mim, tá? Para eu ver e não vou ficar espalhando para ninguém, fiquem tranquilos, tá bom? Vamos para número 5. Olha lá. Que outros medos as pessoas podem ter por acreditar em lendas? De exemplo. Então, existem pessoas aí que acreditam em lendas, né? Então, tem aí a lenda do lobisomem, as pessoas podem ter medo da lenda do lobisomem, da mula sem cabeça, né, que tudo faz parte do folclore, do curupira, do boitatá, tá bom? Isso é como resposta já, viu, gente? Vocês podem colocar aí, tá?
e de outros seres, gente, do nosso folclore que não me vem agora na minha cabeça, tá? Mas elas podem ter medo, sim. O mais popular aí é o tal do lobisomem, né? Eu já conheci pessoas que morriam de medo de lobisomem. Eu acho que não existe, mas enfim. Eu só acredito que é uma lenda, é um folclore, mas que na vida real que possa existir, eu acho que não. Mas enfim, mas tem pessoas aí que têm medo, sim. As pessoas podem ter medo de lobisomem, então você pode escrever de mula sem cabeça, do curupira, do boitatá e de outros seres aí do nosso folclore, tá bom? Então você pode colocar a sua resposta aqui, que eu acabei de falar aí, na questão número 5, tá certo? Vamos lá para número 6. Olha lá. Número 6. Na região onde você mora, existem festas tradicionais que levam dias para acabar? Cite as que você conhece. Gente, a única festa que eu conheço, né, a nível São Paulo, né, e Brasil também, que demora aí dias para acabar, é o quê? É o carnaval, né? Porque o carnaval ele leva o quê? 3 dias. Lá no Nordeste, o carnaval rola tipo 5 dias direto, né? Quem é nordestino sabe disso e conhece bem. Então, assim, as festas tradicionais, assim, que eu conheço que demora dias, né, para acabar, é o carnaval. Então, você pode colocar aí, né? O carnaval é uma festa tradicional que demora aí 3 dias para terminar, ok? Então, o carnaval é uma festa tradicional que demora 3 dias para terminar, que é a única festa aí que eu conheço e eu acredito que vocês também. Se vocês conhecem uma outra festa que demora dias para acabar, aí vocês também podem citar aqui festa tradicional, tá bom, gente? São festas tradicionais da nossa cultura brasileira, tá certo? Então, eu só conheço o carnaval, tá bom? Que é uma festa tradicional que demora em torno de 3 dias para acabar e você pode colocar aqui como resposta, tá bom? Vamos lá para a nossa questão número 7, olha lá. No último parágrafo, Marcelo Xavier comenta que as ações que o povo pratica nessas festas lavam a alma das pessoas. Explique a expressão lavar a alma. Quando ele vem falar lá no último parágrafo que vocês vão ler, gente, ou se já não leram, né? Porque eu já vou orientar para vocês lerem antes, ok? Então, assim, quando o autor ele vem falar lavar a alma, o que essa expressão quer dizer? Quando a gente fala assim, nossa, a pessoa lavou a alma, né? Lavou a alma em qualquer situação, numa festa, numa briga, enfim, numa coisa de uma alegria, alguma coisa assim. Quando a gente usa essa expressão, no caso da festa, né? Aí que ele vem falar né, o folclore aí do mestre André, vem falar das festas, né, do folclore tradicional aí da cidade dele, no caso, e nossa também. Então, quando ele fala a expressão lavar a alma, quer dizer, gente, então você vai responder aqui, que a expressão lavar a alma quer dizer se descontrair totalmente, tá? Por meio do quê? Por meio das danças, festas e histórias trazidas pelo povo. Ou seja, quando a gente fala lavar a alma, lavam a alma, a pessoa, ela aproveita o máximo aquela festa. Ela aproveita a dança ao máximo, as histórias trazidas pelo povo ao máximo, tá bom? Então, essa vai ser sua resposta, tá? A expressão lavar a alma quer dizer se descontrair totalmente por meio do quê? Das danças, festas e história trazida pelo povo aí na questão do folclore, tá certo? Ok? Então, vamos para a próxima atividade aqui, tá? Eu só vou explicar para vocês. Essa atividade é um sarau, gente. Nós vamos aí apresentar um sarau no meio dessa pandemia. Olha que coisa interessante, tá? Então, o que eu vou já orientar vocês? Vocês vão escolher um poema, um texto que possa falar de alguma história do folclore. Pode escolher uma música, tá bom?
Então, vocês escolham aí o repertório de vocês, um texto, um poema ou uma música, tá? O que é um sarau? É um evento cultural no qual as pessoas se reúnem para expressarem ou se manifestarem artisticamente. Vocês encontrarão algumas sugestões ao longo dos 2 capítulos dessa unidade e depois basta combinar com o seu professor o dia da apresentação. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é escolher aí um poema, um texto no qual você goste muito, uma história de um folclore que você gosta, uma música, e você, posteriormente, não é agora, você vai filmar você cantando, você lendo esse poema, você até mesmo dançando, né? Também porque é uma expressão cultural, né? Então, ou texto, ou poema, né? Ou texto aí sobre o folclore, o poema, ou a música, tá? Você cantando ou recitando essa música, ok? Só que eu quero somente que vocês escolham, tá? Escolheu, vai treinando a leitura, vai treinando o canto. Treinou? Ok. Quando a gente chega lá no final do capítulo, desses 2 capítulos aqui de língua portuguesa, que é o 7 e o 8, chegando no final, nós vamos voltar para essa atividade e eu vou falar para vocês, gente, dia tal, vocês vão filmar a leitura de vocês, o poema que vocês estão lendo, escolheram, ou a música que vocês escolheram cantar. E aí vocês vão me enviar o vídeo que nós vamos aí compartilhar aí nas nossas redes, né? Desse sarau do 5º ano B, tá bom? Claro, se você, né, como que eu posso dizer? Se você autorizar, tá bom? Mesmo assim, no final, mas eu não quero colocar nas redes, né? No nosso canal lá da escola, ok? Então, vocês vão mandar para mim, tá bom? Quem vai visualizar sou eu, vai ficar para mim, tá certo? Então, assim, já vai escolhendo aí um texto que você queira ler, que você acha legal, de um folclore, um poema que você goste muito, ou uma música, tá bom? E aí você vai escolher, ok? E aí já vai treinando a leitura, o canto, o jeito que você vai interpretar esse texto. E aí no final desses capítulos, eu já vou marcar um dia, provavelmente vai ser daqui um mês e meio, e aí vocês vão fazer a leitura e vão fazer a apresentação com alguém filmando vocês, tá certo? Aqui é a mesma coisa, vem falar aí do sarau, que a gente vai ter que se reunir, né? No caso, nós não estamos na escola, duplas ou trio, tá? E vai mostrar aí os contos que vocês pesquisaram, tá bom? E vocês vão reler, né? Recontar de forma escrita a história escolhida, tá? Mas essa aqui é uma outra atividade que a Pro vai trazer para vocês aí um conto, tá? E vocês vão escrever esse conto contando o que acontece nessa história, ok? Então, é uma outra atividade que vocês vão fazer depois, tá? Próximo ao sarau. Então, um casa com o outro, tá bom? Mas essa aqui é a parte escrita e essa aqui é a parte da questão da oralidade. Vocês vão falar, tá bom? Aqui vai ser fácil. Por exemplo, eu vou achar lá um conto da Chapeuzinho Vermelho, ok? Vou falar para vocês vão contar para mim o que acontece na história da Chapeuzinho Vermelho. E vocês vão escrever com as palavras de vocês o que acontece na história do conto da Chapeuzinho Vermelho, tá bom? É assim, não é nada difícil. Vou escolher um conto que vocês já conhecem, tá bom? E vocês vão, tipo, dar um spoiler para mim da história aí da Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Então, pessoal, essas 2 questõezinhas aqui, ó, nós vamos fazer no final do nosso capítulo aí de língua portuguesa, tá bom? Então, hoje vocês vão fazer aí até a questão 7, conforme a explicação da professora. Façam a leitura do texto, antes até mesmo de responder aí, né, as questões, porque na hora que vocês estiverem respondendo, vocês vão entender, tá bom? As questões que eu acabei de explicar aqui no nosso vídeo, tá? Qualquer dúvida, chamem a Pro aí nas nossas redes, nossos canais de comunicação,
que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Bons estudos a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.